Senhoras e senhores em todo o Brasil, sintonizados aqui no canal A Bordo Notícias, a explosão já está na tela. Careca do INSS avalia a delação premiada, é o que diz site. Vê! Quando você lembra de Careca do INSS, o que é que te vem à mente? O filho do presidente. Até rimou, mas no mundo obscuro aí dos roubos, agora apareceu alguém que vai contar tudo. O principal investigado nas fraudes do INSS poderia delatar envolvimento do filho do presidente Lula no esquema e outras condutas criminosas. Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, o principal alvo das investigações da fraude bilionária em benefícios pagos a aposentados e pensionistas, avalia fazer uma delação premiada. É o que informou no sábado, dia 14, o portal Metrópolis. O Careca do INSS, o Antunes, ele está preso desde 12 de setembro. A hipótese de delatar outros membros do esquema passou a ser considerada depois de familiares se tornarem alvo das investigações sobre desvios de recursos do INSS. Um dos familiares presos é Romeu Carvalho Antunes, filho do Careca do INSS. Ele foi detido em dezembro e apontado como principal parceiro do pai no esquema de fraudes. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do INSS, apura o envolvimento de Tânia Carvalho dos Santos, mulher do Careca, cujo depoimento aprovado pelo colegiado ainda não foi marcado. Fontes próximas disseram ao portal Metrópolis que o Careca pretende detalhar suas relações comerciais com Fábio Luiz Lula da Silva, o filho de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente. O caso faça uma delação, as informações a serem apresentadas englobariam atividades de lobby nos setores de educação e saúde, além das fraudes no INSS. Lulinha reside atualmente em Madrid, na Espanha. Ele se mudou depois da intensificação das investigações relacionadas ao INSS. Segundo a apuração, o Careca teria contratado Lulinha para prestar serviços ao World Cannabis, empresa dedicada ao mercado de cannabis medicinal, com operações nos Estados Unidos, Portugal e o Brasil. O filho do presidente teria cobrado nas articulações políticas do projeto. Um colaborador da Polícia Federal revelou que Lulinha teria recebido 25 milhões e uma mesada de 300 mil do Careca do INSS. O plano da World Cannabis era reproduzir medicamentos à base de cannabis, fornecimento ao SUS para fornecer ao SUS. A empresa chegou a elaborar projeto Amazônia, apresentado ao Ministério da Saúde. Lulinha teria viajado a Portugal acompanhado de Careca, com as despesas custeadas pelo operador. Além do núcleo familiar, uma eventual delação de Careca do INSS pode envolver nomes do alto escalão do Congresso Nacional. Investigações da Polícia Federal também abrangem autoridades com foro privilegiado, como o Everton, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo no Senado. Lulinha nunca falou sobre as acusações. Já Lula disse que conversou com o filho. Eu chamei o meu filho aqui e falo isso para todo mundo. Olhei nos olhos do meu filho e falei: você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Foi o que afirmou o Luiz Inácio Lula da Silva ao portal UOL. Lula declarou ainda ter apoiado a criação da CPMI do INSS e não comentou o fato de que seus aliados do governo e do partido, como a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann,
atuam para limitar as investigações, sobretudo nas frentes que envolvem Lulinha. Na comissão, o filho do presidente tem sido frequentemente blindado. Ou seja, se você deve, pague o preço. Se não deve, se defenda. Mas lá na CPMI, a nossa gangue te defende. No Supremo Tribunal Federal, STF, o escândalo do INSS está sob relatoria do ministro André Mendonça. Eventual acordo de delação com o Ministério Público precisaria ser homologado pelo ministro. Antes disso, o próprio Ministério Público teria que aceitar um acordo com o eventual delator. A Procuradoria-Geral da República rejeitou anteriormente delação semelhante feita por Roberto Leme da Silva, o Beto Louco, investigado na Operação Carbono Oculto sobre a relação do PCC com redes de combustíveis em São Paulo. Apesar da apuração do Metrópolis, a defesa do operador nega a intenção de fazer uma delação. Gente, eu fiz questão de ler essa matéria completa para você, porque quantas revelações essa matéria traz, né? O fato do Lula ter conversado com o filho e deixou gente chateada, né? Saiu aí, porque fulano ficou nervosinho. Essa matéria também revela, lembra do Beto Louco? A PGR negou um acordo de delação premiada no esquema com redes de postos de combustíveis em São Paulo. Imagina agora se o PGR nega um acordo de delação com o careca do INSS. Qual é a opinião de vocês? Vai negar? Gente do céu, o Brasil não tá valendo nada. Não é? Pois é. Aí está. Será que vai rolar ou não vai rolar? Que bom seria se rolasse, né? Porque há o interesse de falar do filho do presidente. Meus queridos, eu fiz uma reflexão esses dias e eu gosto de repetir, porque a audiência ela é rotativa, não é? Tem gente que assiste à tarde, tem gente que assiste de manhã, tem gente que não assiste, mas presta atenção. Não assistiu, está assistindo agora, né? Lá em 2013, a população foi às ruas por conta de 20 centavos no aumento do preço da passagem do ônibus, né? 20 centavos. E aí, depois saiu até, né, os comentários, não é apenas pelos 20 centavos. Mas o aumento em 20 centavos no preço da passagem levou à queda de uma presidente da República. Começou com 20 centavos e foi até o impeachment da Dilma. Você imagina comigo que esses esquemas do INSS, isso daqui tirou o dinheiro no bolso do cidadão. Quando a gente fala, o governo me rouba, a gente foi roubado no esquema do petrolão, do mensalão. Quando falta dinheiro na saúde, na educação, quando falta dinheiro para a escola, para o postinho, para o médico, na maioria das vezes é fruto também da corrupção. A corrupção ela mata. Mas agora, o que acontece?
Ah, fomos roubados, faltou, né? Até faltou medicamento pro meu filho e tal. Com esse esquema do INSS, eles meteram a mão dentro do seu bolso. Não foi roubar o Ministério da Educação, não foram roubar o Ministério da Saúde, o Ministério da Infraestrutura, que não tem dinheiro para poder fazer a estrada, aí você perdeu alguém, né, naquela estrada esburacada. Não. Agora, eles roubaram dentro do teu bolso. Meteram a mão dentro do teu bolso, tirou o dinheiro, falou, se eu pegar, tem aqui 1.600, se eu tirar 79, 90, eles não vão nem perceber. Foi o que aconteceu nesse país. Só que, meus queridos, lá atrás, como eu estava falando, os 20 centavos levaram as pessoas às ruas. O Petrolão fez você ficar indignado, muita gente indignada. O Mensalão, a Lava Jato encheu o nosso coração de esperança. E o povo deu um voto quase que de protesto para Bolsonaro contra a corrupção, um homem que combatia a corrupção e combate, né, a família que também combate a corrupção, o homem que dá dedada na cara de Maria do Rosário, que chama Lula de bandido, e eu não gosto de bandido, Lula é bandido. Essa mesma população depois encher o rabo de Lula de voto. Essa mesma população, é claro, há, né, uma grande, né, proporção aí que não vota em Lula nem com a bexiga, né? Mas tem aqueles que votam. Votei no Bolsonaro e vou votar no Lula de novo. Só que agora, me parece que o povo não se dignou. Parece que o povo está inerte. Só que, aí você vai me falar, Fábio, não é culpa do povo, o povo não acredita, o povo não confia mais em nada, mas é isso que eles querem. Eles querem que você odeie político. Você pode imaginar, não, o político é que eu amo ele. Não, Nanina, não. O político é que você odeie a política. Porque quando você odeia a política, você participa menos. Você não participa. Você não vai pra rua. Porque você odeia a política, porque você não quer saber que esse negócio é todo mundo igual, Lula e Bolsonaro, Nicolas e Randolfo Rodrigues é a mesma coisa, Janones e Nicolas é a mesma coisa. É isso exatamente o que o sistema quer fazer com você. E de coração, não é atacando o povo. A maioria são velhinhos, né? Pessoas doentes, o que causa mais revolta. Só que aquele que não foi roubado, que não meteram a mão no bolso, também poderia estar mais indignado, os velhinhos, os doentes, estarem revoltados. Parece que não, estão aceitando tudo na boa. Aonde você quer chegar, Fábio? O povo não pode sair das ruas. Aquilo que o Nicolas começou é algo novo no Brasil. Ele pegou, né, um dia e falou, vou caminhar. E chamou 4 assessores, 4 pessoas entre assessores e seguranças e BR. Vambora. Pá. Chegamos lá em Brasília. Eu não acredito nem no dado que a OS disse de 100 mil pessoas. Ali tinha mais de 200, 300 mil pessoas, com certeza. Tá? Mas enfim, chegamos numa multidão. Todo mundo foi. Pá! O gordinho largou o estúdio com ar-condicionado, tudo legalzinho, microfone, né? Câmera, tudo da melhor qualidade. Catei um guarda-chuva, uma capa de chuva e Brasília. Todo mundo foi. É isso o que precisa acontecer. Tem que despertar o movimento Acorda Brasil. É isso. Acorda Brasil, acorda Brasil.
é ir pra rua, é se manifestar, é gritar. Agora é por impeachment de Moraes, impeachment de Dias Toffoli, é pela dosimetria, para derrubarem o veto da dosimetria. O próprio Nicolas pegou e disse: se você tá vendo alguém convocar manifestação na sua cidade e o impeachment de ministro do INSS não está na pauta, saia correndo. Foi o que o Nicolas disse. E agora a gente precisa daqueles que defendem a pauta do INSS. A sua mãe foi roubada? Vamos pra rua? O seu tio foi roubado? Você foi roubado? Vamos pra rua? Ah, eu tô lá pelos presos do 8 do 1. Vambora pra rua? Ah, não, eu tô lá porque eu quero o Bolsonaro de volta à presidência, o Bolsonaro de volta à disputa, mesmo que ele já anunciou, o pai dele. Tem gente que ainda sonha com isso, né? Sonha pelo menos com uma prisão humanitária para Bolsonaro, né, nos próximos meses. Não importa a sua pauta. Vamos pra rua? Tá indignado? É para poder colocar atrás das grades vagabundos? Vamos para ruas? E a hora é agora, gente. Agora é a nossa hora. É a hora de explodirmos tudo. Metaforicamente falando, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. O nosso programa tem sequência. Para você que está ligado aqui no canal Abordo Notícias, nós estamos passando por um momento de baixa aqui no YouTube. E nesse momento eu sempre conto com você para ajudar o programa. Aqui embaixo tem um Pix. Não é ser mendigo do Pix, não. Mas a gente sonha com vários projetos. A gente tem grandes vontades. Só que a gente não pode contar com a plataforma. Uma hora você está lá em cima, daqui a pouco a plataforma, por uma mudança de assunto, a plataforma não entende e destrói tudo aqui. Ajude o nosso programa com um Pix de qualquer valor. Precisamos encarecidamente da sua ajuda e qualquer valor será bem-vindo aqui ao nosso programa O Abordo Notícias. A minha querida Eliane Garcia, ela ajudou aqui com 20. Muito obrigado, querida. Deus abençoe sua vida. Você que gosta desse canal, ajuda, abençoa aqui o programa para que possamos continuar com o nosso jornalismo independente. E cá entre nós vamos para cima esse ano. Esse ano nós vamos para cima, tá? Tenho vários projetos aí, estou com umas loucuras na cabeça e vocês me aguardem, tá bem? Presta atenção aqui. Delação premiada, é isso aí, vambora. Tomara que o PGR não recuse essa delação premiada, porque pode envolver os figurões desse país. Vamos pra frente. Celular devorcado. Fundo. Dono do Taiaiá repassou 35 milhões a Toffoli. Fábio, que não dá para entender muito esse título, né? Se você olhar a primeiro momento. Deixa eu te explicar. Celular do Vorcaro. O que foi descoberto no celular do Vorcaro é que o fundo, que é dono do Taiaiá, que comprou a parte do Toffoli, repassou 35 milhões a Toffoli. Tá aí, meus queridos, o que o Toffoli estava querendo esconder. E se há algo oculto que a gente não sabe ainda, rapaz, é 35 milhões. Você já está sabendo. E o Toffoli não bastava lá atrás ele dizer: olha, gente, eu sou sócio de uma empresa, essa empresa eu vendi a minha parte no Taiaiá para um fundo que é do Vorcaro. Então, eu não posso investigar o Vorcaro, o cara que comprou a minha parte lá no Taiaiá. Não. O ministro simplesmente sentou em cima da informação. A Polícia Federal, cara, olha que loucura, meu.
Olha que loucura. Cadê aquela câmera igual do Boris Casoy? Isso é uma vergonha. Gente, presta atenção. O ministro era o relator do caso do Banco Master. A Polícia Federal, você imagina, né? Todo animadinho, os delegados vão lá e fazem busca, apreensão, aprende celular, computador, aprende dinheiro, aprende isso, prende aquilo, pá, estoura na imprensa daqui a pouco. Dias Toffoli. Epa, travou aqui, né? Toffoli. Ô, Polícia Federal, manda tudo pra mim. Que brochada, hein? Não, manda tudo aqui pra mim. A Polícia Federal, ela vai lá e busca esse microfone e fala, eu quero ver que raio tem dentro desse microfone. Ela vai lá, prende um celular e fala, eu quero ver o que tem dentro desse celular. Aí você sabe o que o De Toffoli fez? Manda pra mim. Manda pra cá. Tudo que vocês apreenderam, vocês lacram e manda pro STF. Aí eu fico pensando, como é que a Polícia Federal foi lá apreender o celular de alguém? Como ela vai extrair os dados se o ministro pediu pra lacrar e mandar lá pro STF? Aí a Polícia Federal vai lá e pega o telefone. Tá bom. Como esse celular vai ser investigado? Lacrado e entregue lá no STF. Era melhor a Polícia Federal não ter acordado cedo e bater na porta dos outros, né? Aí tem ministros que vão lá e ainda ficaram defendendo, não, porque não pode um negócio desse. O ministro pode estar errado, mas não pode afastar o ministro. Porque senão, amanhã ou depois, pode acontecer com a gente. Teve ministro aí que falou, imagine se fosse eu. O André Mendonça falou isso. Não foi o André? Não, imagina se isso acontecesse comigo. Foi o Mendonça ou foi o outro mudinho lá do Bolsonaro lá? Eu não me lembro, tá bem? Dá pra dar informação mais como, né? Mas é legalzinho pra você. Teve ministro, agora sim, né? Que chegou a dizer, imagine se fosse eu. Imagine se fosse comigo. Como assim? Agora teve um que falou um negócio, e esse eu lembro o nome. Flávio Dino. Essas 200 páginas do relatório da Polícia Federal é um lixo jurídico. Olha a fala do Dino. Ô Dino, como assim, Dino? O ministro Dias Toffoli, presta atenção, Dino, vendeu a parte dele numa empresa para o investigado e agora ele vai investigar o cara que ele vendeu algo? Não é estranho? Mensagem de WhatsApp de ex-banqueiro com o cunhado cita os repasses milionários. 35 milhões o Dias Toffoli pegou. Ô, gente, olha pra mim. Presta atenção, tá bom? Esse valor é relacionado à parte do ministro lá naquele resort, o Taiaiá. Tá bem? Eu não estou dizendo aqui que o ministro roubou, que é fruto de corrupção, nada disso. Tá bem? Só para vocês entenderem. O ministro tinha algo e vendeu para um fundo do Banco Master. Tá bem? O que é isso, Fábio? É como se fosse uma reserva. Não, a gente tem essa grana vai comprar lá. É mais ou menos isso. Tá? Aqui na tela do Abordo Notícias, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também. Gente, não esqueça do like, por favor.
Comenta também o número do seu like aí, isso ajuda no engajamento. Use o chat, use também aí a opção de comentário. A galera que assiste ao vivo volta depois, deixa um comentário. Isso ajuda demais o canal, tá bem? Mendonça cancela a ida a evento na Espanha após assumir o caso Master. Ministro do STF avalia ser necessário preservar a sua imagem e desistiu de ir para congresso sobre governança global. André Mendonça, eu vi o doutor André Marcília dizer algo, e eu não sou papagaio para ficar repetindo o que o outro fala não, mas só quando eu concordo. O André Mendonça, ele é muito bom nos púlpitos da igreja, vocês já perceberam? Ele é maravilhoso nos púlpitos. Lá ele fala, não, porque a justiça, porque o país tem que ser justo. Ele cobra e fala de coisas que ele não fala e não cobra. Lá no Supremo Tribunal Federal. Eu já tinha até observado isso. Eu não sei. Não estou dizendo que ele é o pior cara do mundo, não é isso não. Mas é uma observação. O ministro fala muito nas pregações dele, porque ele é pastor, né? Ele prega e aí ele fala muito de justiça, ele fala porque não pode isso, não pode aquilo, mas lá no Supremo ele não fala. E agora ele está preservando a imagem dele, é isso mesmo, ministro, tem que preservar a sua imagem mesmo, e você vai ter muito trabalho, tá bem? Vai ter muito trabalho. Vorcaro quis contratar a ex-mulher de Toffoli como advogada. Roberta Rangel pode ter atuado em 2 processos que envolveram o ex-banqueiro. Gente, meu Deus do céu! Cara, peraí. Esse Vorcaro tinha todo mundo na mão, é isso, é? Quem mais esse cara tinha na mão? E você sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Apareceu agora o Fábio Faria, que era ministro do Bolsonaro. Até esses dias eu falava, tem alguém do Bolsonaro lá? Tem alguém? Preciso fazer uma justificativa aqui pra você também, né? O Fábio Faria, você sabe que esse cara, ele é um indicado do Centrão, é o cara que nunca defendeu o Bolsonaro de verdade. Estava lá só pra, né, atender o Centrão. Não era assim um bolsonarista. Só que o cara, esse Daniel Vorcaro, eu, de verdade, tirando a minha paixão por Bolsonaro, por Flávio, por Michele, abandonando essa turma toda, eu fico pensando, como pode todo mundo que você imaginar, esse cara tinha um tipo de contato, todo mundo que você imaginar. Olha aqui que bonita a ex-mulher do Toffoli, né? Ó, parecendo uma modelo, né? O cara vai... Meu, daqui a pouco o porteiro do seu prédio trabalhava por Vorcaro. Esses dias eu até comentei, né? Fiz uma brincadeirinha, como sempre, eu gosto. Lembra do episódio do Chaves, onde todo mundo pegou o catapora, e o único que não pegou o catapora foi o Chaves, e o Chaves, no final do programa, ele estava triste porque todo mundo tinha bolinhas vermelhas e ele não tinha. Esses dias eu estava falando, caramba, meu, todo mundo tá lá, será que eu não tô, não? Todo mundo tá lá, de repente até você que tá me vendo, vai que você tá lá também na lista do Vorcaro. Todo mundo lá, meu. Aí o que eu fico abismado, e aí eu devolvo a minha paixão, né, aos Bolsonaros. O Bolsonaro deixou de ser presidente do Brasil esses dias, meu. O Bolsonaro é presidente do maior partido do Brasil. O Bolsonaro tem um filho que é deputado federal. Foi cassado, mas é deputado federal. O Bolsonaro tem outro
que é senador, agora pré-candidato à presidência, mas à época só senador. Bolsonaro tem outro que é vereador no Rio, tem outro que é vereador em Santa Catarina. E ninguém da família Bolsonaro está no caso do Banco Master. Ninguém da família Bolsonaro. Absolutamente ninguém. Aí você olha assim, e eu volto naquilo que eu já falei aqui no programa. Não tenha vergonha de dizer que você é de direita. Eu já vi, né, manifestação, passa aquelas senhorinhas metidas a intelectuais, né, umas senhorinhas assim, que tem 80 e acha que tem 50. Vira a cara, faz carinha de nojo quando vê alguém enrolado numa bandeira do Brasil, manifestando lá na Avenida Paulista. Eu vejo isso direto. Uma hora eu vou até filmar, vou ficar pegando essas cenas pra mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou fazer isso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vou fazer. Essas pessoas parecem que têm nojo. Já vi gente, isso eu já presenciei, a pessoa passar assim, nossa, o que tá acontecendo aqui? Ah, uma manifestação aí da direita. E sair. Se algum dia você, de repente, né, falou, caramba, eu tenho vergonha de ser de direita, parece que eu sou um alienado, que eu sou um puxa-saco da família Bolsonaro, e agora Bolsonaro tá preso, o outro tá caçado, o outro tá vivendo dias de luta. Dias de glória. Dias de luta. Dias de glória. Não se envergonhe de estar do lado certo da história. Do mesmo jeito que uma época nesse país parecia ser vergonha, né? Você dizer que era evangélico, cristão. Eu me lembro muito bem que a galera ia, né, para esses ambientes de rua, faculdade, trabalho, nunca falavam, né? Não, eu sou cristão, eu vou à igreja todo domingo, eu participo de Santa Ceia, eu sou católico, comungo lá também. Mas o evangélico, né? Teve uma época que a galera que era evangélica era meio, parecia que ser assim, alguém de outro planeta. E eu percebi que às vezes, dependendo do ambiente, você falar que é de direita, parece que você é um ET. Mas, meus queridos, para te animar, o presidente da maior nação do mundo, a mais próspera, a mais bem armada, é de direita. A direita, onde passa, deixa o seu freio de organização. Bolsonaro organizou o Brasil, entregou organizado, e acabaram, no primeiro ano já destruíram tudo que o Bolsonaro fez. Na Argentina, Milei tá colocando os trilhos, tudo nos trilhos. E aí eu volto para essa situação. Cadê alguém da família Bolsonaro que foi lá e recebeu uma grana? Cadê? Cadê alguém que foi lá e de repente teve uma reunião às escondidas com o Banco Master? Esse cara falou com todo mundo, meu. Falou com todo mundo, todo mundo sem imaginar. Aí ele sai ali, essa semana, né? Ele sai aí dessa questão de ministros do STF. Aí agora cai lá no cara que é filho, né? Genro do Silvio Santos e tal. E pelo menos o que foi divulgado, né? Alguém que trabalhou com o Bolsonaro. Não alguém que é um bolsonarista, né? Cara de centrão. Naquela de negociar com o centrão, era uma concessão do Bolsonaro, né? Não era um cara da ala ideológica, né? Lá do PL, ou do antigo partido do Bolsonaro, lá o 17, era PSL, né? Não. E bem tá dizendo o Maicon,
Bolsonaro fez a maior bancada. Cadê os parlamentares bolsonaristas? Cadê o escândalo com os filhos do Bolsonaro? Não tem. E aí, de repente, você pode até, caramba, não gosto muito de ficar falando que eu sou bolsonarista. Tem gente, né, que é isentão, né, fala, eu não gosto desses títulos. Eu não gosto. Mas com orgulho eu digo, eu sou bolsonarista, eu sou de direita, e eu quero que o PT se exploda. Eu quero que acabe esse partido. Exatamente. Para você ligado no canal Abordo Notícias, vamos tocando o barco por aqui, levando a informação para você, comentando os últimos acontecimentos. CPI do crime organizado vai quebrar sigilo de Maridite, de Dias Toffoli. Vê, rapaz. Isso tá ficando gostoso, tá bem? Vamos aqui a informação do portal Metrópolis para você que está ligado aqui na programação do Abordo Notícias. A CPI do crime organizado no Senado Federal deve aprovar a quebra de sigilo fiscal da empresa Maridite Participações S.A., que tem como sócio o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli. Eu só queria saber, gente, eu acabei lembrando o negócio, né, ó. Eles vão quebrar o sigilo da Maridite. Lembra o irmão do Toffoli que um repórter foi lá pra saber, é aqui que é a Maridite? A mulher, não, aqui é minha casa. Tá, mas o sócio, o dono da Maridite mora aqui. Mora. Pois é, senhora. Lá no documento diz que a empresa é aqui. Não, a empresa não é aqui. Aqui é minha casa. E olha como minha casa é destruída. Olha como é a casa que eu vivo. Isso aqui não é casa de dono de resort. Se, presta atenção, o Dias Toffoli vendeu, se a Maridite vendeu a parte dela, o Dias Toffoli pegou o dinheiro dele, da parte dele. Cadê a parte do irmão dele, que não tem nem, que tem uma casa muito ruim? E essa cunhada dele dizendo, olha a minha casa, eu não consigo reformar a minha casa. Não foi vendido a parte dele, do Tayaya? Cadê a parte do irmão do Toffoli? Laranja. Olha isso, minha gente. Laranja. De repente, né? Não, porque eu sou ministro, né? Tal. Mas agora a CPI do crime organizado, olha o nome. Olha o que vai investigar um ministro, a empresa de um ministro da Suprema Corte, gente. Não é assim a CPI dos santinhos, a CPI dos deuses do Olímpio, não. CPI do crime organizado. Essa grana está em algum paraíso fiscal, comentário? Claro que não, essa grana está com o Toffoli. O outro era sócio de fachada. Tinha nada não, o outro. Tá? Quem vai investigar o ministro? A empresa do ministro? CPI do crime organizado. Rapaz. Mas crime organizado? Mas o ministro não é juiz? Não é o cara que julga, que combate o crime organizado? Tá estranho, né? Inversão de valores. O pedido é do relator Alessandro Vieira. E tem apoio do presidente Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Vocês perceberam o quanto esse Alessandro Vieira, esse cara que se cuide, tá? Esse cara que se cuide. Que esse Alessandro Vieira tá virado no bicho, tá? Tá virado no Zetelo. Esse cara que não se cuide. É esse da foto aqui, tá?
Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha programação. Opa, tô dentro ainda do script. Vamos aqui tocando o barco, tá? Só que aí a gente tá falando muito de Dias Toffoli, né? Olha isso daqui. Já tem uns 2 dias que saiu essa matéria, mas só para relembrar. Só para relembrar. Estamos aguardando, viu, Polícia Federal? Aí saiu a notícia de que o Dias Toffoli está desconfiado que o Lula autorizou toda essa situação aí de dossiê contra ele. Ele explodiu contra o Lula lá naquela época que o irmão do Lula morreu, tal, Vavá, né? E aí não deixou o Lula ir lá ver e tal, e aquele rolo todo. E também tinha proximidade com Bolsonaro, né? Tal. E aí, odiado pelo Lula. E o Lula disse, eu vou me vingar dessa turma toda. Só que o Dias Toffoli, ele salvou a pele do Lula, vocês se lembram, né? Acho que foi em 24. O Lula voltou pro poder, adivinha? Ele vai lá e salva a pele do Lula. Uhum. E aí, meus queridos, o que acontece? O Dias Toffoli, ok. A gente sabe, tem uma treta aí. Só que, né, aparentemente o Dias Toffoli já se... ele já se... Me fugiu a palavra, tá? Ele limpou a barra dele lá, era outra palavra, mas vou usar essa. Ele limpou a barra dele com o Lula. E bem limpinha. Mas o Lula é traiçoeiro. Ali é um poço de mágoa. Ali é ódio puro. Ele até acabou de dizer que o Lulinha paz e amor acabou. Agora é guerra. O Lulinha paz e amor acabou, agora é guerra. Pegou um já, né? Só que tem o outro. Quem é o outro? Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes parte da premissa de que, na cabeça de petista, Michel Temer é golpista. Se você entrar lá no site do PT, tem uma matéria dizendo, chamando o Alexandre de Moraes de golpista. Tá lá até hoje essa matéria. Está lá até hoje essa matéria. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui ainda. Não dá pra... Demora muito, né, pra poder localizar. E eu não gosto, né, de puxar essas coisas assim de última hora. Mas deixa eu ver se eu consigo, tá bem? Deixa eu ver se tem aqui pelo menos alguma coisa pra puxar aqui. Ô, gente, enquanto isso, dá o like, pelo menos, né? Pelo menos o like aí, por favor. Vamos ver se vai pesquisar. Ixi, tem que dar um... onze 952753898 para você ajudar o nosso canal, fortalecendo o programa. Tem muita coisa aqui, não dá para localizar agora. Mas enfim. Alexandre de Moraes parte desse princípio. É óbvio, né, que essa turma joga naquela velha tática. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Só que o Alexandre de Moraes cumpriu o papel dele. Será que Lula também está disposto a fritar Alexandre de Moraes? E aí indicar mais 2 ministros, né? A vaga do Toffoli, a vaga do Alexandre de Moraes e fritar o ministro. Já cumpriu o seu papel,
vai descansar, ministro. Dias ruins, dias péssimos, dias Toffoli. Foi o bom dia do Nicolas, Avenida Paulista, dia 1/3, às 14 horas. Vamos todos se manifestar? Vamos todos gritar fora Lula, fora Moraes e fora Toffoli? Tá chegando o dia, não tá? Então tá bom. É a nossa hora, gente. É ano eleitoral, é hora da gente cobrar, brigar, lutar, desgastar a imagem dessas pessoas. Algumas, olha só, presta atenção. Algumas pessoas não entendem. Tantos pedidos de impeachment, manifestação, tudo isso vai desgastando a pessoa. A pessoa ela vai ficando um fardo pesado para se caminhar, para se carregar. Se torna um fardo pesado. Por mais que a gente vai, não acontece nada, mas a imagem está sendo desgastada. Quando alguém olha para o Alexandre de Moraes, quem é o Alexandre de Moraes, esse careca aí do Brasil? Um monte de pedido de impeachment, população na rua manifestando, pedindo impeachment, já levou a lei Magnitsky. Esse é o Alexandre. Pode ser reconhecido por outras coisas? Pode. Ministro da Suprema Corte, doutor isso, doutor naquilo, não sei o quê, pai, já foi ministro, já foi secretário de Segurança Pública, mas está lá no currículo dele. São mais de 50, né, se eu não estou enganado, mais de 50 pedidos de impeachment, já levou o Magnitsky para casa, tá bonito. Esse na tela é Eduardo Bolsonaro. Com informações direto dos Estados Unidos. Presta atenção no que ele vai falar. Como está a relação do Lula com o Donald Trump? A mídia tenta te vender uma coisa. O pessoal está perguntando da Gadeza. Cadê você, Gadeza? Já dormiu, Gadeza? Já dormiu, Gadeza? Agradecendo meu querido Maico, mandou 5,22 via Pix. Ajude o nosso canal, colabore e abençoe o Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo aqui, desde que vindo de coração, e que você tenha, né, essa força de abençoar o meu programa. Tá bem? Ajude, por favor, tá? Aqui. Presta atenção nas informações sobre a relação de Lula com Donald Trump. É muito importante esse vídeo, tá? E eu vou colocar na tela e vou depois também, ele tá convidando aí para um vídeo lá no canal do YouTube dele. Aí nos próximos programas aí a gente vai tentar pegar alguns cortes do que ele falou lá no canal do YouTube dele. Presta atenção. Meus caros, muita coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos importante. É tanto pato que eu vou parar para esse final de semana fazer um vídeo mais longo no YouTube. Se inscreve lá no canal para você ficar sabendo. Mas vou adiantar aqui para vocês um pouquinho. Vocês repararam que o Lula, ele não aceitou, o Trump convidou, mas o Lula recusou ir para o chamado Board of the Peace, que é o Board da Paz para a reconstrução de Gaza, mas que todo mundo sabe que é uma maneira que o Trump criou para bypassar as Nações Unidas e criar um grupo de países mais próximos para fazer algumas execuções de políticas na comunidade internacional. Pois bem, e agora o Trump fez uma outra medida. Ele está convidando os presidentes latino-americanos mais próximos para uma reunião nos Estados Unidos para tratar da influência chinesa na América Latina. Justamente no mesmo momento em que a Embaixada Americana lança um alerta para as autoridades peruanas sobre a soberania do Peru em risco devido à compra de portos por parte da China. Então, isso tudo acontecendo e o Lula não sendo chamado para essa reunião nos Estados Unidos, em que pese ser notícia que ele terá uma agenda com Trump em março, mostra que é uma balela total aquilo que uma boa parte da imprensa tentou te vender quando disse que, por ocasião da suspensão da lei Magnitsky, Trump e Lula estavam numa boa. Não estão, e o Brasil está cada vez mais
no foco das atenções dos Estados Unidos. Pode escrever. Esse ano será um ano de grande mudança. Ô, gente, às vezes, né, eu já até falei aqui, meu, olhando de fora, o Eduardo tá lá dentro. Às vezes, pelo que vende pra gente, parece que o Trump vai estar do lado do Lula na eleição agora, né? Então, às vezes é importante, né, a gente procurar conhecimento e para não pirar a cabeça. Então, é isso. Nunca, né, o Lula vai estar alinhado com o Trump. Uma hora vai dar zica, uma hora vai dar merda, porque esse cara, ele não virou de direita. Ele nem é de centro para ficar jogando no time que tá ganhando. Não, ele é o cara que meu, é comunista, diz ter orgulho de ser comunista, é o cara que entre Estados Unidos e China, ele prefere a China. E é óbvio que ele não vai participar de nada para poder frear a China na América Latina. É óbvio que não. Então, uma hora, ele vai acabar entrando em rota de colisão com os interesses dos Estados Unidos da América. Essa é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Na tela do abordo. Olha só. Que gostoso isso. Juíza manda petista se retratar com Bolsonaro por montagem feita com inteligência artificial. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas, deve retratar após publicação de um vídeo feito com IA relacionando Bolsonaro a Daniel Vorcaro. Nem é um vídeo, é uma foto. Uma foto feita com inteligência artificial, onde eles pegaram uma foto, colocou o Bolsonaro abraçado junto com Daniel Vorcaro, como se o Bolsonaro um dia tivesse tirado essa foto com o Daniel Vorcaro. A reflexão que eu faço, né? Tem que fazer uma montagem mesmo. Por quê? Porque não tem nada do Bolsonaro lá. Não é? Não tem nada do Bolsonaro lá. Daí eles vão lá e fazem uma fake news. Porque tem, meu querido, tem gente que vê uma foto do Bolsonaro abraçado com Daniel Vorcaro, o que pensa? Nossa, o deputado conseguiu a prova final, uma foto do Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Eu sabia, esse Bolsonaro é corrupto. A decisão liminar assinada na sexta-feira, dia 13, foi uma sexta-feira 13 para o deputado, né? Atende um pedido de Bolsonaro, que reclamou de um conteúdo feito com inteligência artificial e publicado nas redes do parlamentar. Na postagem, o deputado teria associado o ex-presidente ao escândalo envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ao acionar a justiça, Bolsonaro afirmou que, embora a postagem tenha sido apagada depois, o conteúdo atingiu milhares de pessoas e continua a gerar danos à sua reputação. A juíza atendeu ao pedido e determinou que Rogério Correia se abstenha de replicar ou divulgar por qualquer meio a montagem por IA envolvendo Bolsonaro, Roberto Campos Neto e Daniel Vorcaro, ou reiterar a imputação de proximidade entre as personagens baseada em imagens inexistentes, sob pena de multa de 10 mil por cada ato de descumprimento. Que gostoso, né? Faz o L, deputado. Faz o L. Mas que vergonha para esse deputado também, né? Que vergonha. Eu até vi ele lá na CPI do INSS, né?
Ai, só pra constar, eu não fiz nenhuma montagem, eu só publiquei essa foto que existe, que tá pra todo lado, tá bombando aí. Vagabundo mentiroso. Vergonha na cara, rapaz. Vocês não têm o que criar, o que criar eles criaram, né? Não tem o que associar Bolsonaro a Vorcaro e ficam aí criando essas coisas aí que não tem nada a ver. Não tem nem nada que possa ligar o Bolsonaro a isso. E aí eles têm que pegar a inteligência artificial e mandar fabricar esse tipo de coisa. Uma falta de vergonha também que eu vou te falar, viu? Carlos Bolsonaro declara apoio a Michele ao Senado no DF. Declaração ocorre em meio à articulação interna do PL para definir candidaturas. A nossa querida Michele, ela não é de agora, né, que a gente fala sobre isso. Muito provavelmente seja candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Ela diz que está nas mãos de Deus e que a prioridade dela é o marido, né, o Jair Messias Bolsonaro. Só que a prioridade do Bolsonaro é ela ser candidata pelo DF. Essa é a grande verdade, né? A gente sempre viu o Bolsonaro falar isso. Algumas vezes o Bolsonaro chegou a falar que provavelmente ela seria candidata ao Senado. E eu quero ver a Michele lá. Eu quero ver a Michele lá. Apesar, se bem que ela ainda pode, né? Mesmo ela sendo senadora, né? Se eu não estou enganado, ela pode ser presidente do PL Mulher. Que ela faz um belíssimo de um trabalho. A mulherada ama essa Michele Bolsonaro, né? A mulherada ama essa Michele Bolsonaro. Ô, gente, essa turma do PT, né, ao falar aí que tá bombando, né, a foto do Bolsonaro, que tava nas redes sociais. Agora, se tem algo aí de fato tá bombando, não sei se você viu, foi o vídeo do Dado Dolabella, dizendo que ver a Janja sambar na nossa cara, ele anunciou boicote ao carnaval. E eu fiz, né, até um pouco de ressalvas, né, a rodar, a trazer Dado Dolabella aqui no meu canal, né, mas, meus queridos, é aquela velha história, né, que eu já cheguei a falar aqui. A gente tem que criticar, não é quem vem pro nosso lado, é quem está do nosso lado e nos trai, né? Exatamente. Então, concordo com o pensamento dele. E vou colocar na tela aqui para você. Vamos lá. Esse ano eu não vou comemorar o carnaval. O país atravessa dias pesados. Dias de manchete que devastam qualquer um. Uma avó presa acusada de vender as próprias netas. Uma mãe suspeita de mandar matar a própria filha por herança. Um adolescente morto sem respostas. O caso do Orelha, que revoltou o país inteiro e escancarou uma investigação cheia de lacunas. Enquanto famílias choram e esperam por justiça, o dinheiro público já tem destino certo: a festa. Só do governo federal foram 12 milhões repassados às escolas de samba do Grupo Especial. 1 milhão para cada agremiação. O governo do estado do Rio liberou mais 40 milhões para o carnaval. E a Prefeitura do Rio entrou com mais 25,8 milhões. Somando tudo, o Carnaval recebeu 77,8 milhões de dinheiro público. 77 milhões e 800 mil reais num país onde crimes bárbaros seguem sem resposta, onde investigações falham, onde famílias imploram por justiça. A prioridade é o desfile. E no meio de tudo isso, ainda tem escola que vai desfilar com enredo próprio em homenagem ao presidente, usando dinheiro público. O caso já virou debate, motivo até de pedido de suspensão de verba do TCU, por suspeita de promoção pessoal. O contraste é revoltante. De um lado, gente chorando por justiça. Do outro, milhões bancando fantasias, carros alegóricos e espetáculo político. Aí eu me pergunto, eu vou fazer o quê no carnaval? Eu vou passar por aí para ver a Janja sambando na nossa cara, esbanjando dinheiro público, desfile, festa, luxo, e ainda ter que engolir isso como se fosse normal? Enquanto isso,
famílias seguem sem respostas, casos desaparecem das manchetes, crimes ficam impunes, a dor vira estatística. 4 dias de folia não apagam a realidade de um país que ainda não resolveu suas próprias tragédias. A música acaba, as luzes se apagam, o desfile termina e a injustiça continua lá, intacta. Esse ano eu não vou pular carnaval, eu vou cobrar justiça. Porque um país que investe milhões na festa enquanto a dor segue sem resposta, não está comemorando, está apenas distraindo. Menino, botou pra quebrar aqui, né? Arrebentou com tudo, né? O dado do Labella. Ator afirma que o país vive um momento difícil e questiona prioridades em meio à crise de segurança e também da justiça. Para você ligado aqui comigo no nosso canal, muito obrigado por você ligado aqui comigo, por você sempre junto, curtindo o nosso programa. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue trazendo muita luz, muita paz sobre o seu coração, tá bem? Presta atenção. Brasília tem um novo acordão envolvendo, tá? O Supremo Tribunal Federal. É inacreditável. Veja os detalhes. É o que publicou o nosso querido doutor André Marcília aqui na palavra, né? A opinião do especialista. Eu já vou colocar na tela para você ligado, curtindo aqui o programa. Vamos lá. Inacreditável envolvendo o Supremo. Eu vou te contar agora todos esses detalhes. O novo acordão que está circulando em Brasília seria para rifar o Toffoli com um impeachment e colocar o Pacheco no lugar do Toffoli. Essa apuração é do Caio Junqueira, da CNN, e ele diz o seguinte, que esse acordão ele envolveria o Alcolumbre, o Lula, o Centrão, o Supremo e até a oposição dentro do Congresso. Olha o que eles fariam. Eles rifariam o Toffoli com um impeachment e em troca o Senado, nesse momento, já aprovaria o Messias. Então seria essa a troca. Isso agradaria o Lula, porque o Lula sempre quis o Messias como ministro do STF. O Alcolumbre também teria o seu agrado, que é a entrada do Pacheco no STF, algo que ele sempre quis. E ele entregaria o impeachment do Toffoli, tocaria adiante o impeachment do Toffoli, mediante esse agrado que ele receberia, que seria o Pacheco dentro do STF. Bom, além disso, claro, a oposição ficaria feliz porque o impeachment de um ministro do STF era algo também positivo e que ela poderia contar ao seu eleitor. Olha, conquistamos o tão sonhado impeachment de um ministro do STF num ano eleitoral. Isso cairia bem, vamos dizer assim, para a oposição. E o STF também se daria bem porque se livraria de um inútil e desqualificado como o Toffoli e ganharia 2 operadores políticos poderosos, como o Messias, muito próximo do Lula, e como o Pacheco, muito próximo do Congresso. Seria uma jogada e tanto. O STF também com isso ganharia porque estancaria a sangria desatada que está na imprensa. Seria uma forma de diminuir a temperatura e sossegar a imprensa, sobretudo a velha imprensa que está atrás do STF, e com isso ela retornaria ao seu sono, ao seu coma induzido por dinheiro público. Bom, é um ganha-ganha para todo mundo, o que mostra que esse acordão tem um potencial de ser verdadeiro, tem um potencial de não ser brincadeira, tem um potencial de seguir adiante. Quando a situação é de ganha-ganha para todo mundo, ela é muito perigosa porque a chance de um acordão desse seguir, andar é alta. É impressionante o Brasil, né? Se você for pensar, a gente tem que olhar para as pessoas sérias agora e falar para elas torcerem contra o impeachment de um ministro do STF, porque pode ser que o impeachment de um ministro do STF favoreça o sistema. Não é impressionante? Então, assim, é difícil, o Brasil não é para amadores. E a oposição pode estar no meio desse sistema todo, segundo aqui a notícia. Então,
preciso ficar de olho aberto, é preciso ficar esperto, porque pode rolar um impeachment que agradará a todo mundo, menos a nós que queremos ver esse país passado a limpo. Seria uma forma de mexer em tudo para tudo ficar como sempre esteve, para tudo ficar igual. Tem duas coisas nisso que não bate, nesse ganha-ganha, tem duas coisas que ficariam de fora. Uma é o Toffoli, porque se o Toffoli sai impeachmentado, se o Toffoli sai mal, se o Toffoli sai de uma forma indigna, ele pode sair rasgando e atirando em todo mundo. Então, se ele sair impeachmentado, vão ter que dar para ele algo muito interessante para ele não sair atirando em todo mundo. E a outra coisa que me faz crer na impossibilidade de um plano desse seguir adiante é o precedente que o impeachment de ministro pode abrir para os demais ministros. Vocês vão se lembrar do caso Collor. Quando o Collor foi impeachmentado, foi o primeiro presidente impeachmentado, abriu a porteira. Sempre se falou de impeachment de presidente da República a partir do Collor. Os demais presidentes sempre passaram pelo risco de serem também impeachmentados. Se houver o impeachment de um ministro, combinado ou não, bom, nunca mais os demais ministros não correrão algum tipo de risco de também serem impeachmentados. Mas são duas coisas que, eventualmente, na conta deles pode valer a pena. Eles podem estar, como eu sempre digo, tirando ou rifando os anéis para ficarem com os dedos ou tirando os dedos para ficarem com a mão. Vamos ficar atento, é preciso ficar esperto. Isso não significa que impeachment de ministro é ruim, isso significa que impeachment de ministro combinado dentro do sistema, como eu mencionei, para tudo ficar como sempre esteve, para tudo mexer, para ficar igual, é ruim. Então a gente precisa ficar esperto, atento aos próximos passos. E aqui no canal estaremos. Se você gosta e gostou dessa análise, eu te convido a participar de uma super live que eu vou fazer no dia 5 de março, às 8h30 da noite. Veja aqui na descrição do vídeo os detalhes, tem lá um link para você clicar, se inscrever e estar comigo no dia 5 de março, às 8h30 da noite. É gratuito. A live vai ser como barrar o STF. Quem pode barrar o STF? Tem tudo a ver com esse vídeo, né? Te espero lá. Muito bem, seu doutor André Marcília, botando para quebrar. Acesse o canal dele lá, gente. Conheça o canal do nosso querido doutor André Marcília. Chegou, meu amor, até nesse momento aqui do nosso canal. Eu quero pedir para você encarecidamente uma colaboração para que possamos continuar tocando o barco por aqui, tá? Tudo que nós fazemos nesse canal, tudo que nós fazemos em prol da informação, principalmente, tá bem? Em deixar você muito bem informado. É só essa a minha intenção, porque eu penso que a informação liberta, ela transforma, ela muda um país. E quem dera, se os grandes veículos realmente estivessem focados em dar a informação pura e verdadeira, como eu dou nesse canal, como eu sonho em um dia que esse canal seja grande e que haja outros canais, assim como há. Mas se vocês forem prestar atenção, aquilo que nós falamos aqui, você não ouve em TV aberta, como eu gostaria. Presta atenção. Como eu gostaria que grandes jornalistas conservadores estivessem no ar. Não, e não é pra estar no ar puxando o saco do Bolsonaro, puxando o saco do Flávio Bolsonaro, não. Pra falar a verdade, para entregar o que está acontecendo no Brasil mesmo, sabe? Como eu gostaria que isso fosse uma realidade, que as pessoas olhassem assim e falassem: nós temos fulano lá no SBT, fulano na Globo, fulano na Bandeirantes, na Record, que fala a verdade, que se posiciona, que é conservador, que valoriza Deus, pátria, família, liberdade, que valoriza a nossa Constituição, que valoriza os bons costumes. Como eu gostaria. De verdade. Como eu gostaria, tá?
Então, eu tenho sempre falado, né? Isso daqui é uma missão, gente. E eu sou uma pequena célula que precisa de você. Se por um acaso você puder ajudar o nosso canal, tá aqui, ó. Muito fácil. Você colabora com o nosso trabalho através de um Pix, qualquer valor. Qualquer valor, você abençoa o nosso programa. Não importa se é 5, 10, 15 ou 20, é a maneira que a gente tem de continuar tocando o barco, continuar aqui levando a melhor programação para você. Então, o meu pedido é esse: colabore e abençoe o nosso canal. E a minha pergunta é: quem será o anjo que vai nos ajudar, vai dar um up aqui no nosso programa? Precisamos de você. Qualquer valor será muito bem-vindo. Já estamos há alguns dias sem alcançar a nossa meta, tá? Essa é a grande verdade. O YouTube diminui a nossa audiência, as pessoas não são alcançadas, é menos pessoas ajudando o canal, é menos pessoas colaborando. Então, por favor, agora é a hora de você simplesmente chegar aqui, arrebentando com tudo, dando uma moral para o seu amigo e contribuindo com o nosso canal. 11 95275 3898. Colabora, manda o Pix aí. E eu gostaria de falar o seu nome e agradecer você ao vivo aqui no canal Abordo Notícias. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos programas aqui.